Finalmente, a primeira vitória do Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro ela veio na terceira rodada. O Fortaleza ontem jogou em casa novamente, enfrentou o Juventude, um time também considerado um dos postulantes ao acesso no final do campeonato, ao acesso à Série A. Jogo na Arena Castelão, um público bem modesto, mais uma vez, porque o Fortaleza, enfim, não atrai a sua torcida, não pratica um bom futebol, mas conseguiu vencer. E foi mais uma vez daquele modelo, na velha Bacia das Almas. Seja bem-vindo, esse é o canal Fortaleza Raiz, eu sou Vini Figueiredo. Vamos falar de Fortaleza 2, Juventude 1, jogo de ontem, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, a primeira vitória do Fortaleza. Mas antes de adentrar especificamente nesse jogo, já peço para você deixar o teu like, deixa o teu joinha, tá bom? Confere também a tua inscrição aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, considere se inscrever e nos ajuda bastante, me ajuda bastante aqui no canal. No crescimento do mesmo e também no engajamento dos nossos vídeos, beleza? Como eu disse, Fortaleza 2, Juventude 1, e a gente pode separar esse jogo em dois tempos literalmente distintos, primeiro e segundo tempo. Fortaleza, especificamente no primeiro tempo, jogou um futebol aceitável, que talvez eu não recordo que tenha jogado ainda nesse ano de 2026. Um primeiro tempo, Fortaleza adiantando suas linhas, fazendo transições rápidas no ataque, achando um gol logo no comecinho, com 3 minutinhos, esse gol foi anulado. Mas o Fortaleza criou muitas oportunidades, principalmente com o Luiz Fernando, que acabou desperdiçou muitas jogadas de ataque, mas era um Fortaleza diferente. Era um Fortaleza que estava deixando a torcida começando a se empolgar. O torcedor estava começando a se empolgar com esse Fortaleza. O Fortaleza que não tinha o Carpini no banco. Será que isso é que fez com que o Fortaleza tivesse outra atitude dentro de campo? Se os jogadores fizessem o trabalho de uma forma mais eficiente? Fica aí essa pergunta no ar. Deixa nos comentários. Você acha que era o efeito Carpini não estar no banco que fez com que o Fortaleza jogasse pelo menos o primeiro tempo da maneira que jogou? Fato é que o Fortaleza conquistou muitos escanteios e foi exatamente em um desses escanteios que o Luiz Fernando, né? Ele que foi praticamente o único jogador de ataque, efetivamente de ataque escalado no início do jogo. O resto era praticamente jogadores de meio de campo ou alguns meio-campistas improvisados no ataque, no caso do Lucas Emanuel. E foi numa jogada dessa de escanteio, né, que numa dividida de bola dentro da área, o Luiz Fernando acabou sendo chutado ali no seu tornozelo pelo adversário e foi marcado o pênalti. No momento, o Klaus, que foi o árbitro da partida, não marcou. Teve que ter o auxílio, né, o chamado do VAR. Ele foi no monitor e marcou o pênalti. E aí o Mailton cobrou muito bem, cobrança forte. Quase que o Jandrei ele chega a tocar na bola, mas devido à cobrança ter sido forte, muito no canto, ele toca, mas a bola acaba entrando. 1-0 Fortaleza. E quando o Fortaleza abriu o placar em outros jogos, o que acontecia? Geralmente o time chamava o adversário, né? Ontem foi o contrário, o Fortaleza continuou atacando. O Juventude foi se mostrando cada vez mais frágil. O esquema tático montado ali pelo Barbieri foi sucumbindo cada vez mais. E o Fortaleza, nos acréscimos, até antes teve outras oportunidades com o próprio Luiz Fernando, desperdiçando boas chances de puxar contra-ataque, tomando decisões erradas na hora H. Mas era o Fortaleza que encurralava o Juventude. E foi premiado. O Klaus deu 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. E ali por volta de 47 minutos, o Juventude, com a bola dominada ali no seu lateral, podia jogar fácil, tentou recuar para o Jandrei. O recuo não foi suficiente. O Rian acreditou na jogada, acabou dominando a bola, entrou dentro da área, né, e teve ali o Messias ainda para tentar interceptar, foi driblado. E o Rian, que é canhoto, né, de perna direita, ele puxa da canhota para a direita e chuta no cantinho, sem chance para o Jandrei. A gente vai para o intervalo com 2-0. E o que é que o torcedor do Fortaleza imagina para esse segundo tempo, né? Vem o intervalo, ajustes, continuar a mesma pegada e tal. Só que o Juventude volta do intervalo já com 2 alterações. Entrando Allan Kardec e um outro jogador, fugiu o nome agora, camisa número 11, que jogou atacando pelo lado ali de defesa do Maurício, do Mucuri. E logo no comecinho do jogo, o Juventude deu aquele abafa, buscando diminuir a marcha do placar, e conseguiu. Cobrança de escanteio,
Ali no primeiro pau, o Allan Kardec se antecipou e diminuiu o placar, logo no comecinho do segundo tempo. Um gol muito parecido que a gente levou na final contra o Ceará. Muito parecido, muito parecido. E aí, meus amigos, esse gol literalmente mudou o jogo. Mudou o jogo. O Fortaleza foi totalmente dominado. O Fortaleza voltou, eu não diria que da água para o vinho, mas do vinho para a água. Foi o contrário, fez o efeito contrário. E literalmente foi dominado praticamente todo o segundo tempo. Teve ali uma chance, duas chances com o Militello que entrou. Aí tivemos as alterações, né? O Carpini foi mexendo. Não era o Carpini que efetivamente estava no banco, mas obviamente eram ordens do Carpini, né? E aí veio, ele tira o Rian, que para mim estava sendo um grande destaque, não pelo gol, mas muito participativo. Ele tira o Rian, ele tira o Maurício, que ontem pela primeira vez jogou na posição dele, de lateral esquerdo. O Maurício estava sendo engolido pelo o carinha lá que entrou na dele. Aí ele coloca o Crispim. Eu até na dúvida fiquei, será que o Crispim vai dar conta do recado de ser esse marcador? Aí vieram o Militello, veio Rodrigo, como de praxe, né? Não pode faltar. As alterações do Carpini não fizeram efeito, pelo menos o efeito desejado. Eu vi o Fortaleza ser encurralado. O que ele fez no primeiro tempo com o Juventude devolveu no segundo tempo. E o Fortaleza flertou muito com o empate. Muita gente achou falha do Breno no gol do Juventude, e eu também achei falha, tá? Fique bem claro, diferentemente do gol que sofreu, que eu acabei de citar, do Ceará na final do Cearense. Houve falha de marcação também, mas só que o Breno dessa vez ficou no meio do caminho. No gol contra o Ceará, ele sai, fica no meio do caminho, volta a tempo e quase alcança a bola. Então foi falha primeiramente da marcação, assim como ontem também teve falha de marcação, mas o goleiro ele tem que sair, ele quando tem que sair do gol, ele tem que sair para definir. Isso é a grande verdade. Fato é que o jogo se arrastou até o seu final, depois dessa considerada falha do goleiro Breno no gol do Juventude. Ele fez pelo menos 3 grandes defesas, evitando que o Juventude empatasse o jogo. Ele tem suas falhas na saída de bola dentro do gol, mas dentro do gol ele acaba garantindo esse resultado, que foi um resultado importante, a primeira vitória do Fortaleza pela Série B, né? Era necessário ter essa vitória em algum momento, e o ideal é que fosse quanto antes. O ideal é que fosse contra o Cuiabá, né? Nosso adversário foi lá em Cuiabá e ganhou fora de casa, mostrando a fragilidade também do time do Cuiabá. Mas enfim, 2-1 Fortaleza, vitória, os 3 primeiros pontos vieram para o PC. Próximo compromisso do Leão, quarta-feira, Clássico Rei, mas agora pela Copa do Nordeste. E estaremos acompanhando esse jogo e trazendo o vídeo aqui de análise na quinta-feira pela manhã. Beleza? Agradeço por você ter chegado até aqui mais uma vez. Peço aí para você deixar o seu like, deixa o teu joinha, confere a tua inscrição. Se não for inscrito, considere se inscrever. Se você quiser e puder também, você pode compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, galera que curte Fortaleza Esporte Clube. Eu sou o Vini Figueiredo, esse é o canal Fortaleza Raiz e foi um prazer enorme ter você assistindo esse vídeo até o final, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.